Gente, mais um modelo de recurso administrativo contra a imposição da penalidade de multa de trânsito. Nesse caso aqui, é um recurso contra uma multa por recusar-se a submeter ao teste do bafômetro. Aqui, pessoal, nós estamos na última instância do direito administrativo de trânsito no âmbito estadual, ou seja, ao CETRAN, ao Conselho Estadual de Trânsito. Esse modelo já está disponível lá em nosso acervo de modelos de defesas e recursos contra a imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir, contra a imposição da penalidade de cassação da CNH, bem como contra a penalidade da imposição de multa de trânsito. Veja que ele parece muito com uma apelação. O pessoal aí da área criminal vai entender do que eu estou falando. Aqui nós temos o endereçamento. Todos os recursos devem ser endereçados para o órgão autuador. E a partir daí, ele se torna perene, ou seja, você vai enviar todos os recursos de defesas para o órgão que autuou. No caso aqui, a única diferença é o seguinte, veja que eu escrevo aqui, ó, requer que, após o recebimento deste, com as razões inclusas, ouvida a parte contrária, porque ela pode se retratar, sejam os autos, e aqui eu coloco o embasamento, artigo 285, parágrafo 2º do CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, encaminhados, sejam os autos encaminhados ao egrégio Conselho Estadual de Trânsito CETRAN, onde serão processados e provido o presente recurso. Na sequência, vamos ter as razões do recurso. Eu digo egrégio Conselho Estadual de Trânsito, CETRAN, eméritos julgadores, e passo a narrar os fatos. A recorrente, após ter sido previamente notificada da pseudo-infração de trânsito, que ensejou na instauração do processo administrativo número tal, apresentou defesas de praxe ao órgão executivo de trânsito, ou seja, ao DETRAN, o qual, após análise da defesa apresentada por esta recorrente, conforme se verifica nos autos, limitou-se em indeferir, ou seja, recusar a defesa sem tecer arrazoados jurídicos hábeis a rechaçar os argumentos defensivos, o que de todo é repudiável no direito brasileiro. Mais adiante nós vamos colocar as preliminares, vamos pedir a nulidade por falta de fundamentação. Toda decisão administrativa deve ser fundamentada e motivada, porque é um ato administrativo. A administração pública deve motivar e fundamentar os seus atos. Se assim não o fizer, esse ato é nulo, ou seja, é imprestável, não serve de nada. Por que vai servir para impor uma penalidade? Lembram-se que eu disse que se tratava de uma recusa ao bafômetro? Aqui eu coloco da fundamentação legal do mérito, portanto, estamos no capítulo do mérito. Não implicação da infração do artigo 165-A do CTB. Vamos ler um pouco do que eu escrevi aqui? Vamos lá. Ó. A simples recusa em se submeter ao teste do bafômetro sem a constatação de embriaguez por outros meios não implica na infração do dispositivo avocado, ou seja, do artigo 165-A do CTB. Por quê, pessoal? O agente da autoridade de trânsito tem que fazer um relatório circunstanciado da situação fática. Não é simplesmente grafar com base, segundo eles, no artigo 277 do CTB, que a pessoa se recusou e por si só aplicar uma penalidade de multa contra esse condutor. Não.
tem que ter algum embasamento, algum fundamento. A pessoa estava com a voz pastosa, a pessoa estava com os olhos avermelhados, andava cambaleando, estava com as vestes, desarrumadas. Enfim, tem que ter alguma justificativa para ele vir aqui. Não é isso que diz o dispositivo, simplesmente por recusar. Veja, nós estamos falando da letra fria da lei, a letra morta da lei. O agente da autoridade de trânsito é uma pessoa que presume-se discernimento para ser servidor público. Então, ele de alguma forma deve constar isso em termo circunstanciado na hora de efetuar esse tipo de autuação. E, inclusive, grafando o etilômetro existente na hora da fiscalização. Imaginemos a seguinte situação: a pessoa se recusa, de acordo com o agente da autoridade de trânsito, a ser submetido ao teste do bafômetro. E aí vem o agente da autoridade de trânsito, que pode ser um policial, por exemplo, e autua essa pessoa por recusar-se a submeter ao teste do etilômetro, ou bafômetro, como preferirem. Mas essa guarnição sequer possuía o equipamento ali no momento da fiscalização. Ora, isso é regra básica. É incrível que o agente da autoridade de trânsito faça constar nos documentos que foram lavrados o modelo, a marca desse equipamento, a fim de comprovar de que ele estava munido do equipamento que foi recusado, que o cidadão se recusou a fazer o teste. Perceberam a importância de tudo isso? Se você for autuado e perceber que o agente autuador sequer possuía esse equipamento, se for o caso das polícias militares, você pode inclusive fazer um documento, um ofício endereçado ao seu comando e comunicar isso às demais autoridades, porque isso pode ensejar responsabilização, inclusive na esfera criminal. Então, muito cuidado, você que é policial, você que é agente de trânsito, quando for fazer a fiscalização. Eu sei que é gostoso autuar os outros, mas tem que ter muito cuidado, tá bom? Então, eu coloco aqui, exige o tipo previsto no artigo 165A do CTB para a imposição das penalidades e medidas administrativas a comprovação do estado de embriaguez, seja pelo teste de bafômetro ou, no seu impedimento, por outro auto de constatação lavrado por agente de trânsito nos termos do que dispõe o parágrafo 2º do artigo 277 do Código de Trânsito Brasileiro. Porque é imperioso constatar que a falta de realização do exame de etilômetro inexiste no caso aqui que eu analisei, nos autos, termo, ou seja, não tinha um termo específico narrando os sinais de alteração da capacidade psicomotora. Se eu não estou com a minha capacidade psicomotora alterada, por que eu vou ser autuado por supostamente estar embriagado? Nem há um relato descritivo no auto de infração que embasou o referenciado procedimento de trânsito, onde conclui como insubsistente os fundamentos no documento infracional, configurando desarrazoada a sobredita penalidade imposta ao recorrente. E aí segue. Basta você vir aqui e conferir, o documento está completo, dos pedidos, tudo bonitinho. Isso aqui já está disponível lá. Se você assinar o nosso blog, o link está na descrição do vídeo, você terá acesso a este e demais outras dezenas de documentos para atuar e se defender de imposição de penalidades, seja de multas, seja da penalidade de suspensão do direito de dirigir, seja da penalidade de cassação da Carteira Nacional de Habilitação, CNH.
Clica no link que está na descrição, seja feliz e compartilha o vídeo em suas redes sociais. Um forte abraço e eu te vejo no meu próximo vídeo.